A liturgia desse 17º domingo do tempo comum traz dois milagres de multiplicação dos pães. Primeiro, na primeira leitura, com o profeta Eliseu, e o segundo, o muito popular milagre da multiplicação dos pães de Jesus para a multidão faminta. Esse milagre ele é narrado pelos 4 evangelistas. Então é algo que a gente precisa realmente prestar atenção. E não estão só nos 3 sinóticos, né? São João também traz, inclusive da liturgia de hoje é o relato que está no Evangelho de São João. E claro, esse milagre ele já faz uma referência direta à Eucaristia. A gente já lembra logo, né, do pão da Eucaristia. Mas o versículo que eu escolhi para a nossa reflexão, ele fala de um outro pão. Ainda não é o da Eucaristia. Tanto que no próprio Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus ele está preparando o seu povo para o grande discurso do pão da vida que vai acontecer logo em seguida. Tá? Então ele já está fazendo uma preparação. Aqui ele está falando de um outro pão para chegar no pão da Eucaristia. E o versículo 12, diz o seguinte: Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Para que nada se perca. Então, e aí a gente sabe, né, da história que os apóstolos reuniram 12 cestos e tal, com os pedaços dos 5 pães que ele conseguiu multiplicar para mais de 5.000 homens, né? Para mais de 5.000 pessoas. Né? Então, por que Jesus quer que não sobre nada, que nada seja desperdiçado? Ele quer que a gente recolha esses pedaços, depois que todo mundo já ficou satisfeito. O que isso quer dizer? Veja, esse pão cotidiano, esse pão nosso de cada dia que Jesus está falando aqui, ele também faz referência a um outro pão, o pão do Antigo Testamento, o maná, que chovia, né? Quando o povo que estava peregrinando no deserto, o povo que tinha sido liberto do cativeiro do Egito, acordava de manhã, tinha pão como orvalho sobre a terra, e eles comiam, não podiam guardar nada para o outro dia, eles não podiam guardar reservas, tinham que deixar as sobras e esperar que no dia seguinte chovesse novamente. Aqui Jesus já quer que seja guardado as sobras para que nada se perca. Tem uma diferença, né? O pão é dado por Deus, lá chovia o maná, aqui Jesus multiplica, Jesus quem dá o pão, mas aqui Jesus quer que a gente guarde as sobras para que nada se perca, mesmo já estando satisfeitos, mesmo já estando saciados. Que pão é esse? Que pão cotidiano é esse? Né? Eu já estou falando pão cotidiano, pão de cada dia, para que a gente se lembre da oração do Pai Nosso. Né? Porque o pão de cada dia, o pão do Pai Nosso, ele pode ser uma infinidade de coisas, certo? Algumas dessas é a graça. A graça que é dada por Deus. O alimento espiritual que é dado por Deus, que é a graça. Claro, a Eucaristia é o pão de cada dia também, é o pão cotidiano também, só que é uma graça ainda superior. A gente pode fazer uma espécie de divisão aqui desses 2 tipos de pão, com os 2 tipos de graça que nós temos também em teologia, que é a graça atual e a graça santificante. A graça atual, ou graça suficiente, é aquilo que Deus nos dá para o cotidiano, para o dia a dia. Nós temos graça suficiente para enfrentar a vida. Nós temos graça suficiente para fazer o que é certo. Tá? Nós temos a graça suficiente para cumprir o nosso dever cotidiano. Nós sempre recebemos esse pão cotidiano de Deus para cumprir o nosso dever cotidiano. Mas nós também recebemos de Deus uma graça superior, a graça santificante, a graça que sem a qual nós não seremos salvos. E é aquilo que Jesus diz no discurso do pão da vida. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, do pão que eu hei de dar, não terá vida eterna. Então, sem a graça santificante, a gente não vai alcançar a salvação. É necessário que nós recebamos de Deus essa graça santificante, esse pão cotidiano, que é a sua própria carne, que é a Sagrada Eucaristia. Mas antes, ele nos dá a graça atual, a graça suficiente para o cotidiano, a graça do pão que ele multiplica quando a gente está com fome. Mas por que ele quer que a gente guarde?
Por que Ele quer que a gente guarde as sobras? Para que nada se perca. Porque mesmo estando satisfeitos, mesmo tendo cumprido o dever daquele momento, Jesus quer que a gente mantenha a reserva de graça. Ele está querendo dizer aqui, não é que a gente precisa agora fazer um esforço para guardar esta graça atual. Ele está querendo dizer que nós temos essa reserva o tempo todo. Nós temos essa reserva de graça atual o tempo todo. Diferente do maná, que a gente precisava esperar o dia seguinte para ter, aqui Jesus está dizendo, olha, a reserva de graça está aí. A reserva de graça está aí. Você não está sozinho, você não está abandonado às suas próprias ações, você não está jogado com os seus próprios vícios, você não está jogado com o seu espinho na carne o tempo todo, somente. Tá? Você não tem somente as suas más inclinações, os seus defeitos, as suas inclinações de caráter. Tá? Você tem também a graça o tempo todo aí com você. Você tem a graça o tempo todo. Tenha ciência disso. Que você não tem apenas joio crescendo em você, você também tem trigo. Tá? A graça está aí. A sua reserva de graça está aí. Recolha os pedaços que sobrem, os pedaços que sobraram, para que nada se perca, inclusive você. Inclusive você também não deve se perder. Né? É isso que Jesus está dizendo. Que a reserva de graça nos acompanha o tempo todo, que nós não estamos sozinhos, que nós temos esse pão cotidiano para enfrentar o cotidiano. Nós temos o pão nosso de cada dia para enfrentar as agruras do dia a dia. Por mais que muitas vezes nós vemos a ação da graça na nossa vida. Não é? Muitas vezes a gente percebe que a gente acertou em alguma coisa. Não é? É claro, quando a gente acerta, a gente sabe que a gente acertou. Não é? Quando a gente realiza algo bom, a gente sabe que a gente fez aquilo. Né? É inevitável a gente não claro, percebeu, né? Às vezes é até uma soberba, não foi, não sei o que, não, fez uma coisa certa, foi uma coisa boa, você sabe que fez, tá? Você sabe, reconheça, mas reconheça que isso provém da graça, que você está cheio, né? A graça que Deus te deu, tá? Você está satisfeito daquela graça, a graça atual, certo? Nós não estamos cheios de graça como a Virgem Maria. A Virgem Maria estava cheia da graça santificante, já na Anunciação, tá? Isso aí, quem diz é o padre Garrigou Lagrange, tá? Não sou eu, Santo Afonso de Ligório e muitos outros, tá? Mas nós estamos cheios da graça atual. Nós estamos cheios, nós estamos não só satisfeitos quando a gente realiza algo bom, quando a gente se utiliza dessa graça, mas nós temos a reserva conosco. O Emmanuel, Deus conosco, é verdade. Jesus Cristo está conosco o tempo todo, está com essa reserva de pão o tempo todo conosco. Então, a gente só precisa recorrer a Ele. Quando sentirmos fome novamente, e ainda for dia, a gente não precisa esperar o dia seguinte para chover o maná. Basta a gente pedir o pão cotidiano, porque ele está disponível. A reserva de pão está disponível para nós. A graça atual está disponível para nós, para que nós possamos enfrentar a vida, enfrentar as nossas más inclinações, enfrentar o nosso espinho na carne. Claro, não é para a gente vencer sempre, para isso que serve a confissão. Né? Quando a gente não consegue vencer, quando a gente cai, quando a gente peca, a gente vai lá e se confessa. Né? Mas quer dizer que a gente não precisa perder a esperança. A gente tem que ter esperança. A gente tem que ter consciência de que a reserva de pão, a reserva de graça está disponível. Basta a gente pedir. Tá certo? Então, quando você estiver fazendo suas orações hoje, quando você for à Santa Missa, quando você comungar, ou até se você não for comungar na missa de hoje, saiba que o Emmanuel, Deus conosco, está com você também. Agradeça a Deus por isso, por saber que a graça atual está com você o tempo todo. Que você tem graça suficiente para enfrentar a vida. Que Cristo está contigo o tempo todo, para te sustentar, para te alimentar, para, digamos, abrir o seu apetite para o banquete principal, que é a Sagrada Eucaristia. Tá certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês com esse versículo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para que mais pessoas vejam essa reflexão, façam essa reflexão conosco, tá certo? E até o próximo vídeo.